Olá, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à disciplina de parasitologia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a malária, falando sobre as principais informações, considerações gerais, agente etiológico, ciclo de vida e outras informações importantes. É importante também que vocês leiam algum outro material que eu vou indicar lá no SIGA para complementar as informações aqui trabalhadas, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho da malária como um problema no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 40% da população mundial está exposta à transmissão da malária. E essa doença, ela causa cerca de 300 a 500 milhões de casos por ano, causando mortes de 1,5 a 3 milhões, principalmente em crianças, mulheres e gestantes. E que ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, mata em um ano o que a AIDS não mata, o que a AIDS mata em 5 anos. Então, a letalidade da doença, ela é maior se comparada, por exemplo, à AIDS. Então, eu trago aqui para vocês um mapa mostrando a distribuição geográfica da malária no mundo, e a gente pode observar que esse mapa ele tem diferentes cores. Então, áreas em vermelho tem alto risco de transmissão, e isso inclui a Amazônia, que é a região Amazônia brasileira, a África e outros países. Em amarelo estão as regiões de médio risco de transmissão de malária. Em marrom, em verde, musgo, baixo risco de transmissão, e marrom, sem risco de transmissão da malária. A gente observa que a nossa região é bastante afetada com a transmissão da malária. Aqui no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse aqui eu trago um mapa de 2008, não está atualizado, mas não muda muita coisa. A gente observa que a Amazônia brasileira, ela apresenta um alto risco de transmissão da malária. Então, em verde escuro, alto risco; em verde claro, médio risco; em cinza, baixo risco; e em branco, sem risco, baseando-se no índice parasitário anual. Então, a malária, ela é uma doença causada por um protozoário, que, claro, pertence ao protozoário, pertence ao reino protista. E esse protozoário, ele pertence ao filo Apicomplexa. Lembrando, eu estou dando continuidade aos protozoários do filo Apicomplexa. Na aula passada nós trabalhamos com a toxoplasmose, e hoje nós vamos falar sobre as espécies do gênero Plasmodium, que pertence ao filo Apicomplexa, ou seja, que apresentam um complexo apical, protozoários que apresentam complexo apical. Então, gênero Plasmodium. E do gênero Plasmodium nós temos 4 espécies de Plasmodium que causam malária, que é o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Sendo a Plasmodium vivax, falciparum e ovale malárias que causam febres terçãs, e a malariae, a malária que causa a febre quartã, sendo que destas malárias, a que é maligna, que tem mais probabilidade de ter uma polaridade mais grave, é a malária falciparum, por isso que ela é conhecida como malária grave. Como é que se dá a transmissão da malária? Vocês podem se perguntar. A transmissão da malária, ela ocorre pela picada de um inseto vetor, principalmente espécies, espécies que pertencem ao gênero Anopheles, né? Então, se a gente observa a presença de um inseto vetor, a gente pode inferir que o ciclo de vida da malária, ela é do tipo heteroxeno. Ela vai necessitar de 2 hospedeiros, um hospedeiro vertebrado, que é o homem, e o hospedeiro invertebrado, que é o inseto vetor. Então, a doença é transmitida por vetor, inseto do tipo mosquito, do gênero Anopheles, e também esse inseto vetor, ele é conhecido como mosquito prego, justamente por assentar em forma quase vertical para o repasto sanguíneo. E a principal espécie observada aqui no Brasil, não tirando
as outras espécies, mas a principal, a que mais transmite a malária é o Anopheles darlingi, né? Esses vetores são antropofílicos, endofílicos, endofágicos, picam no interior de domicílios e têm hábitos noturnos, né? Então, ao crepúsculo e ao amanhecer. Então, é importante ficar atento a esses horários, que são os horários principais de transmissão da malária. Então, nós temos o vetor mosquito fêmea, do gênero Anopheles, conhecidos também como mosquito prego ou carapanã, que durante o repasto sanguíneo inocula formas infectantes no homem. Então, o reservatório da doença, o homem é o único reservatório das espécies causadoras da malária humana. Aqui uma imagem para vocês mostrando o Anopheles darlingi, tá? Uma imagem mostrando a forma evolutiva que o mosquito apresenta antes de atingir a vida adulta, que no caso de larva. Então aqui a gente pode observar outra característica desse vetor. É um vetor que apresenta asa, se vocês observarem aqui, com a extremidade arredondada, é uma asa toda manchada. Então nós temos, como eu falei para vocês, não só o Anopheles darlingi, mas nós temos também o Albitarsis, o Aquasalis e o Anopheles gambii, principalmente na região da África. Os vetores, eles são insetos holometábolos, então ele passa por uma metamorfose completa. Então a gente pode observar as formas evolutivas que o mosquito ele atinge. Então nós temos a fêmea, durante o repasto sanguíneo, ela faz a postura de ovos. Esses ovos evoluem para larvas, essas larvas evoluem para pupas e a partir das pupas eclodem e liberam o vetor adulto, né, o macho, a fêmea. Vai ressaltar que a fêmea ela exerce a hematofagia para o amadurecimento dos ovos. Então, os anofelinos, né, o Anopheles, ele pode se desenvolver em diferentes tipos de coleções de água salobre, água doce, tanto, né, uma grande variedade. Apresenta, como eu já falei para vocês, esse hábito noturno, né? Então ele pica ao anoitecer e ao amanhecer. Então é no inseto vetor, no invertebrado, que ocorre o ciclo esporogônico do plasmódio. E como eu já falei para vocês, os vetores mais importantes da malária no Brasil é o Anopheles darlingi e também existe o Anopheles aquasalis e o Anopheles clusi também. Então aqui a gente pode observar os diversos criadores naturais do anofelino. Então a gente observa locais sombreados, sementes de frutas, de alimentos. O ouriço da castanha, por exemplo, acumula água e é propício para o desenvolvimento do anofelino. Como eu falei para vocês, a fêmea ela exerce a hematofagia, ela necessita do repasto, fazer o repasto sanguíneo para amadurecimento dos ovos, enquanto que o macho se alimenta de néctar. Então, como eu falei para vocês, se a gente tem um vetor, a gente inferiu que o ciclo de vida é do tipo heteroxeno, ou seja, ele precisa de hospedeiro vertebrado e de hospedeiro invertebrado. No caso da malária, o homem é o hospedeiro vertebrado, né? É o hospedeiro intermediário, porque é no homem que ocorre a reprodução assexuada. Enquanto que no vetor, que é o hospedeiro invertebrado, é considerado o hospedeiro definitivo, porque é no vetor que ocorre a reprodução sexuada com a participação de gametas e formação de zigoto. Então eu trago aqui para vocês o ciclo de vida do protozoário. É um ciclo de vida bastante complexo, né? Então, como eu falei para vocês, uma parte, a reprodução assexuada, ela vai ocorrer aqui no homem. Então a gente pode observar como uma reprodução assexuada o processo de esquizogonia. E nós temos aqui o inseto vetor, que é o hospedeiro definitivo, em que ocorre a fecundação, onde ocorre a fecundação e a formação do zigoto.
Então, no homem, ocorre 2 ciclos que a gente chama, o ciclo exoeritrocítico, ou seja, fora dos eritrócitos, e o ciclo eritrocítico, então o ciclo que ocorre nos eritrócitos. Então vamos entender um pouquinho como é que ocorre esse ciclo de vida. Então, o ciclo de vida ele inicia quando o mosquito infectado, certo? Quando o anófeles infectado, durante o reparto sanguíneo, inocula as formas esporozoítas do plasmódio. Então, o mosquito inocula os esporozoítos durante a picada. O que acontece? Esses esporozoítos, eles invadem as células do fígado, eles invadem os hepatócitos. E no interior do hepatócito ocorre a reprodução assexuada, no qual o esporozoíto se transforma em trofozoíto, ocorre a esquizogonia e a formação do esquizonte, e esse esquizonte está repleto de merozoítos, e esses merozoítos rompem, liberando esses merozoítos na corrente sanguínea, que a partir daí ele vai infectar as hemácias. Então começa com a inoculação dos esporozoítos, e esses esporozoítos indo diretamente para o fígado e invadir os hepatócitos. Então deixa eu mostrar aqui uma figura para vocês, mostrando essa parte inicial, essa forma inicial do protozoário, que é a forma esporozoíta, que é inoculado pelo inseto vetor. Então essa forma esporozoíta, ele é alongado, né? Ele possui em média 10 a 15 micrômetros de comprimento por 1 micrômetro de espessura, 2 membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. Ele apresenta as róptrias e as micronemas, que são proteínas associadas à penetração. Esse esporozoito apresenta esse complexo apical, por isso que ele pertence ao filo apicomplexa. Apresenta 2 proteínas de superfície que possuem propriedades adesivas ao hepatócito. Então, essa forma evolutiva apresenta proteínas na sua superfície que facilitam a sua aderência aos hepatócitos, que são principalmente a proteína circunsporozoíta, a CSP, e a TRAP, que é a proteína anônima relacionada à trombospondina. Então, essas proteínas facilitam a penetração do esporozoito nos hepatócitos. Né? Então, o esporozoito invade o hepatócito e se multiplica assexuadamente por esquizogonia, dando origem aqui aos esquizontes. E nós já vamos entender como é que isso acontece. Então aqui, como é que o esporozoíta inoculado pelo vetor evolui a esquizonte? Então a gente observa nessa imagem aqui que o esporozoíta ele vai o que? Atravessar vários hepatócitos, né? Então esse esporozoíta atravessa vários hepatócitos, né? E ele para em um. A partir do momento que ele para em um hepatócito, ele se desenvolve e replica dentro de um vacúolo parasitóforo bem delineado. Então olha aqui. Então esse esporozoíta, ele para em um hepatócito e começa a se multiplicar internamente dentro de um vacúolo. Então o parasita sofre então um processo conhecido como esquizogonia. Então o processo de reprodução assexuada, conhecido como esquizogonia, ocorre quando o núcleo divide-se sem divisão de membrana. Então você pode observar aqui vários núcleos sem essa divisão da membrana. E vai dar origem a uma estrutura conhecida como esquizonte ou criptozoíta. Então, a duração da esquizogonia, antes de chegar no ciclo eritrocítico, nós observamos no plasmódio vivax em média 8 dias, no plasmódio malariae 12 a 16 dias, e no plasmódio falciparum 6 dias, e no plasmódio ovale 9 dias, certo? Então, nós temos o esporozoíta se multiplicando assexuadamente, dando origem a esse esquizonte. Então aqui, olha, o mosquito inocula os esporozoítos durante a picada,
Esse esporozoito invade a célula hepática, o hepatócito, e esse esporozoito se multiplica assexuadamente, dando origem aos esquizontes, né? Então, como é que esses esquizontes, né, evoluem aos merozoítos, né? Então, o que acontece? O esquizonte, então, dá origem a inúmeros merozoítas. Então, nós temos um esquizonte e no interior desses esquizontes várias formas evolutivas que são os merozoítas. Aí, o que acontece? A etapa final envolve a liberação dos merozoítas na corrente sanguínea, né? Os merozoítas de plasmódio são liberados na corrente sanguínea pela formação de vesículas cheias de merozoítas, que são essas bem aqui. Então, nós observamos aqui o hepatócito com um esquizonte, e esse esquizonte repleto de merozoítas. E esses merozoítas são liberados aos poucos através de vesículas, que são os merossomos, que brotam do hepatócito para o lúmen, né, da corrente sanguínea. Então, a gente brota essas vesículas e essas vesículas rompem e liberam diversos merozoítas na corrente sanguínea, certo? E aqui o merozoíta, mostrando para vocês como é que é essa forma evolutiva diferente do esporozoíto. Lembra que o esporozoíta era alongado? Então, nós observamos aqui uma forma evolutiva oval, que é uma forma evolutiva especializada na invasão das hemácias. Esporozoítas, eles invadem hepatócitos. O merozoíta vai invadir hemácia. Ele tem formato oval. Ele apresenta também duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. E apresenta, assim como o esporozoíto, proteínas necessárias à penetração, que são as rópteras e os micronemas. Certo? Então, aqui a gente observa os tipos de eritrócitos que o merozoíto infecta. No caso do Plasmodium vivax, o merozoíto invade os reticulócitos. No caso do Plasmodium malariae, ele invade eritrócitos maduros. O Plasmodium falciparum invade todos os tipos de eritrócitos. E o Ovale, ele invade os reticulócitos. Então, vamos voltar aqui ao nosso ciclo de vida. O mosquito vai inocular os esporozoítos durante a picada. Lembra, esporozoíto, da forma evolutiva alongada. Ele vai invadir os hepatócitos lá no fígado, né? Esses esporozoítos vão se multiplicar assexuadamente, dando origem aos esquizontes. Esse esquizonte está repleto de merozoítos. E esses merozoítos serão liberados pelo hepatócito dentro de vesículas, né? Então, essa vesícula liberada pelo hepatócito está cheia de merozoítos. Essa vesícula rompe e libera os merozoítos agora. Até então, esse é o ciclo exoeritrocítico, ou seja, fora do eritrócito. A partir do momento que nós temos esquizontes com merozoítos, né, e essas vesículas que contêm o merozoíto rompendo essa vesícula e liberando merozoítos, esses merozoítos eles já vão invadir as hemácias. Aí a gente observa o ciclo eritrocítico. A partir do momento que o merozoíto ele invade uma hemácia, bem aqui em 5, esse merozoíto ele vai se transformar em trofozoíto, só que ainda um trofozoíto imaturo, certo? E com o passar do tempo, esse trofozoíto imaturo ele vai se tornar maduro e vai também sofrer uma multiplicação, uma reprodução, dando origem a esquizontes. Vamos observar como isso acontece? Então, primeiramente, antes de mostrar o ciclo vamos iniciar o ciclo eritrocítico, mostrando como é que o merozoíto invade a hemácia. Então, nós temos aquela forma evolutiva oval,
que vai primeiramente sofrer adesão devido à presença das proteínas de membrana, que tem afinidade com a hemácia. Uma vez que sofre uma adesão, esse merozoito sofre uma reorientação para justamente aquele complexo apical ficar voltado para a membrana da hemácia para facilitar a penetração. Aqui em 3 a gente observa o início da invasão, e nesse início da invasão o que acontece? A descarga das organelas do complexo apical, ou seja, ocorre a liberação desse complexo apical, por exemplo, das rópteras, para a penetração do merozoito na hemácia e a formação do vacúolo parasitófago, certo? Então, aqui a hemácia conseguiu, o merozoito conseguiu invadir a hemácia. Então, ele chegou à adesão, reorientação, descarga dos produtos do complexo apical e a penetração do merozoito. Então, esse merozoito, como eu falei para vocês, ele vai ocorrer uma alteração de morfologia, vai dar origem a trofozoito, e esses trofozoitos, eles vão dar origem aos esquizontes, tá? Então, esse segundo esquizonte é a forma encontrada dentro do eritrócito, após 10 a 18 horas da infecção. Esse esquizonte, ele digere a hemoglobina da hemácia dentro do vacúolo alimentar. Então, a gente observa uma hemácia bem clarinha. Então, o trofozoito maduro, ele inicia a expressão de proteínas capazes de localizar-se na superfície da hemácia. Então, aqui, o trofozoito imaturo, né, amadurecendo, dando origem aos esquizontes. Vamos voltar aqui, o que a gente observa no interior das hemácias, na fase eritrocítica. Vamos observar a morfologia do plasmódio no interior desse eritrócito. Então, aqui a gente observa o plasmódio falciparum, a forma trofozoítica dentro da hemácia, né? Ele pode estar alongadinho assim, ou redondinho, igual em forma de anel. Aqui os esquizontes, repleto de formas evolutivas no seu interior, e aqui os gametócitos. Aqui no caso do plasmódio vivax, a gente observa ele também em forma de anel. Aqui os esquizontes, repleto de trofozoitos, né? Aqui o gametócito e das outras espécies de plasmódio. Então, nós temos aqui merozoito invadindo as hemácias, se transformando em trofozoitos, esses trofozoitos formando esquizontes, rompendo esses esquizontes, essas hemácias rompendo, né, e liberando formas evolutivas na corrente sanguínea que vão invadir novas hemácias, certo? Então, depois de algumas gerações, os trofozoitos, eles podem vir a evoluir para gametas. Então, pode ocorrer a formação dos gametas, que é o processo de gametogênese. O estímulo ou o mecanismo que desencadeia essa diferenciação ainda é desconhecido. No caso do plasmódio falciparum, o processo de gametogênese ele ocorre 12 a 15 dias depois da infecção, e do plasmódio vivax 36 horas depois, certo? Então, aqui nós temos a formação dos gametócitos no interior das hemácias, e um mosquito, o anófeles, se infecta ao ingerir sangue contendo essas hemácias que apresentam os gametócitos no seu interior, certo? Então, o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse anófeles, ele se infecta ingerindo os gametócitos lá no interior das hemácias. Aí o que acontece? Há uma diferenciação em macrogametócito, que é o gameta feminino, e microgametócito, que é o gameta masculino. Esse microgametócito, ele ocorre a esflagelação, ele começa a se movimentar e ele penetra o macrogametócito e forma o zigoto. Então, a fertilização forma um zigoto diplóide. Então, o macrogameta é fecundado pelo microgameta.
matura por 12 a 24 horas. Esse zigoto, ele alonga-se e adquire mobilidade, transformando-se agora em ocineto. Esse ocineto, ele se desloca para atravessar a parede do estômago do mosquito, certo? Então aqui a gente tem aqui uma imagem mostrando o ocineto, que o seu tamanho varia de 10 a 20 micrômetros, dependendo da espécie, né? O ocineto transforma-se, no caso agora, em oocisto, ao envolver-se por uma grossa cápsula, de 10 a 12 dias de desenvolvimento para o Plasmodium falciparum e de 8 a 10 para o Plasmodium vivax. Aí o que acontece? No interior desse oocisto ocorre uma divisão nuclear reducional haploide novamente. Ocorre depois uma multiplicação e a formação de diversos esporozoítos, certo? Então, voltando, nós temos macrogameta sendo fecundado por microgameta. A partir daí ocorre a fecundação e a formação do zigoto. Esse zigoto, ele alonga, ganha movimento e dá origem ao ocineto. Esse ocineto transforma-se em oocisto e no interior desse oocisto ocorre a formação de diversos esporozoítos. Então vamos aqui observar o ocineto móvel. Ele penetra o intestino do mosquito, né? Se transforma em oocisto e no interior desse oocisto ocorre a esporogonia e a formação dos esporozoítos. Então aqui uma imagem de um oocisto repleto de esporozoítas. Então aqui olha o oocisto rompendo-se, aqui diversas formas esporozoítas. E são essas formas esporozoítas que vão reiniciar o ciclo de vida justamente no momento em que o mosquito inocular as formas ali durante o reparto sanguíneo. Então vamos voltar aqui rapidinho a imagem mostrando o mosquito, né? No interior do mosquito ocorre a reprodução sexuada, por isso que o mosquito é considerado o hospedeiro definitivo do protozoário. Então, ocorre a formação do zigoto, esse zigoto alonga-se e ganha movimento, dá origem ao ocineto. Esse ocineto invade o intestino, evolui para o oocisto, e esses oocistos, ele ocorre uma multiplicação no seu interior, e esse oocisto fica repleto de esporozoítos. E esses oocistos são rompidos e liberando os esporozoítos. Esse aqui é o ciclo que a gente chama de esporogônico, certo? É bem complexo, mas não é tão difícil. Então a gente vai observar aqui a patologia da malária, da patogenia da malária. A malária, ela é grave porque ela pode causar a destruição dos eritrócitos parasitados, e a partir daí, é claro, ocorre diversas consequências para o ser humano, como por exemplo, anemia. A partir do momento que ocorre a destruição dos eritrócitos, ocorre a liberação do pigmento malárico, que é justamente nesse momento que dá os picos de frio no indivíduo, por exemplo. Ocorre a produção de citocinas, que vão facilitar o processo de endotélio-toxicidade, ou seja, uma toxicidade ao endotélio e uma resposta inflamatória sistêmica. Então essas citocinas, elas vão estimular uma resposta inflamatória, e essas citocinas inflamatórias que vão causar toda uma deposição de imunocomplexos. Vai ocorrer a citoaderência, né, e sequestro de eritrócitos infectados, e isso pode ocasionar a obstrução, né, do fluxo microvascular e muitas vezes a falta de oxigenação. Então aqui uma imagem mostrando o indivíduo com icterícia, que ocorre devido o rompimento das hemácias e muitas vezes a liberação de bilirrubina indireta, e o acúmulo dela está na pele. Vai haver também, como eu falei para vocês, o sequestro, a coagulação intravascular e muitas vezes fenômenos hemorrágicos associados. Então, a malária ela pode evoluir para malária grave, quando o indivíduo é infectado principalmente pelo Plasmodium falciparum, que é o protozoário causador da malária grave, e pode atingir
órgãos ou sistema, como os rins, pulmões, fígado, cérebro, sistema hematológico, globo ocular. Por aqui eu mostro para vocês um edema agudo de pulmão ocorrido devido à presença da malária. Tá com esse pulmão altamente inchado. Aqui, por exemplo, uma hemorragia retiniana. Sabemos que a retina é altamente vascularizada e, além do mais, os protozoários da malária têm afinidade pelos pigmentos da retina. Então, ele tem acesso à retina, causando hemorragias, pontos hemorrágicos devido à coagulação aí retiniana. O que a gente pode observar? Os aspectos clínicos da malária. A malária, ela possui um período de incubação que varia de 7 a 14 dias. Ela apresenta uma tríade clássica, que é febre, sudorese e calafrios. Então, o indivíduo tem certos calafrios, e esses calafrios coincidem com o ciclo eritrocítico a partir do momento que a hemácia é rompida. Ela pode ser acompanhada por náuseas, vômitos, dores de cabeça, dores pelo corpo. E a gravidade da malária depende da espécie associada, depende do nível, da quantidade de parasitas que tem na corrente sanguínea, do tempo da doença e da imunidade prévia. Ela tem que ser mais grave em crianças, gestantes e indivíduos infectados pela primeira vez, que são os primo-infectados. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando a curva térmica clássica da malária. Nós temos os agentes causadores da malária terçã e da malária quartã. Malária terçã, como eu falei para vocês, ela ocorre de 3 em 3 dias. Então aqui a gente pode observar o Plasmodium vivax, ovale e o falcíparo, causa da malária terçã, sendo que o Plasmodium falcíparo causa a malária terçã maligna. E aqui a malária quartã é o Plasmodium malariae, certo? Que a febre dá em picos de 4 em 4 dias. Como é que é feito o diagnóstico da malária? Então a gente observa o diagnóstico epidemiológico, clínico, laboratorial e muitas vezes por imagem. Então a gente observa que, no geral, o diagnóstico, ele não tem muito, assim, o diagnóstico clínico, ele é meio complicado porque os sintomas são muito inespecíficos. Então, e outra coisa, não há diferença por espécie. Então eu trago para vocês aqui um artigo que mostra os principais sintomas referidos por 161 pacientes com malária. E a gente observa que, por exemplo, a dor de cabeça, ele é o principal sintoma referido. Então, dor de cabeça pode dar por qualquer motivo, né? Então, nós temos dores no corpo, fraqueza, febre, dores epigástricas, dores no corpo, tonteira, náuseas e calafrios. Dependendo da localização, você pode desconfiar sim de malária se o indivíduo viajou para regiões endêmicas, por exemplo. Então, se o indivíduo viajou para regiões que têm endêmicas da malária e apresentou dores de cabeça, dores no corpo, febre, essa periodicidade das febres já é uma suspeita forte de malária. Para isso é necessário que se faça o diagnóstico laboratorial. E para o diagnóstico laboratorial existem 2 exames principais: o exame da gota espessa e o exame do esfregaço sanguíneo, em que a gente observa as formas evolutivas que eu falei para vocês. Então, essa gota espessa, ela é corada com uma coloração específica e levada ao microscópio para observar utilizando o óleo de imersão. Aqui o esfregaço delgado, a gente pode observar, por exemplo, os trofozoítos, né? A gente pode observar também essas formas de anel trofozoíto, a gente pode observar os gametócitos no interior das hemácias, a gente pode observar os esquizontes no interior das hemácias, como eu mostrei para vocês lá na figura anterior. Vocês podem olhar, porque eu posso mandar para vocês esses slides. Vou mandar para vocês os slides da aula. Nós temos também métodos alternativos, não tão utilizados, que é os métodos imunológicos, são os imunocromatográficos e a PCR, né? A imunocromatografia é utilizada para pesquisar os antígenos no sangue do indivíduo suspeito, porque esses antígenos vão se ligar aos anticorpos que estão nos testes rápidos, né?
mas só que, como eu falei pra vocês, não é tão utilizado. O que é utilizado é principalmente a gota espessa e o esfregar sanguíneo, pra gente poder observar, pra gente poder visualizar o protozoário lá na corrente sanguínea, né? Então, como é que é feito o tratamento no Brasil? Primeira coisa, é importante vocês entenderem por que o tratamento é importante. Porque ele diminui, é claro, o sofrimento do paciente, ele reduz o risco da letalidade. Se você não trata rapidamente, o indivíduo pode evoluir a óbito, dependendo da espécie associada. Porque reduz a fonte de infecção, ou seja, se você trata o indivíduo parasitado, o anófeles, quando for fazer o repasto sanguíneo, ele não se infecta. E também porque reduz a probabilidade do parasito de desenvolver resistência aos antimaláricos. Então, existem perguntas iniciais para o adequado tratamento da malária, que é o sim. Primeiramente, qual é a espécie de plasmódio? É o falciparum? É o malariae? É o ovale? É o vivax? Então, dependendo da espécie, nós temos um tratamento específico. Qual a idade do paciente? Ele é uma criança? Ele é um adulto? Qual o peso do paciente? Se do sexo feminino está gestante, qual o status da imunidade do paciente? Tem uma boa imunidade ou não? Qual o perfil de suscetibilidade dos parasitos aos antimaláricos? Há sinais de perigo de malária grave? Então, tudo isso tem que ser questionado. E então a gente observa o uso de antimaláricos específicos, porque nós temos drogas gametocitocidas que vão agilizar, que vão agir nos gametócitos lá no interior das hemácias. Nós temos, por exemplo, as drogas hipnozoiticidas, que vão eliminar a presença daqueles cistos teciduais dos hipnozoitos. E também nós temos as drogas esquizonticidas sanguíneas, que vão eliminar os esquizontes na corrente sanguínea, que vão invadir os hepatócitos. E para isso nós temos uma atividade que vocês precisam entregar na próxima aula, que é, eu quero que vocês pesquisem os esquemas de tratamento, né? Qual é a droga utilizada, qual a quantidade, conforme a espécie do plasmódio, idade e peso do paciente, se a mulher está gestante ou não, certo? E é importante que se atentem aos sinais de perigo para você identificar se o indivíduo está tendo uma malária grave ou complicada, que é justamente a presença de vômitos repetidos, a icterícia, ou seja, a pele e mucosa amarelados, a oligúria, que é a diminuição do volume urinário, a hipotensão arterial, a dispneia, que é a falta de ar, alterações na consciência, se o indivíduo apresenta convulsões, se o indivíduo apresenta sangramento, né, e se o indivíduo tem essa hiperparasitemia. Isso está diretamente associada à malária grave. Então, o objetivo de identificar a malária grave e complicada é salvar, porque tem uma alta letalidade. Usar antimaláricos potentes de ação rápida faz com que essa malária grave diminua essa letalidade, e a utilização de medidas de suporte à vida do paciente. Então, após evidência de melhora, deve preocupar-se com prevenção de recrudescência, transmissão e a emergência de resistência. Então, primeiramente, vamos tratar o paciente para que ele não evolua a óbito, para depois se preocupar com resistência e outros fatores associados à malária, certo? Eu vou mandar para vocês essa aula, eu vou mandar a aula em PDF e materiais para facilitar o entendimento da matéria, tá bom? Um forte abraço a todos, boa semana!